Este programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas neste episódio, procure um profissional qualificado. Olá, bem-vindos ao videocast Desculpa o Transtorno. Eu, o alívio cômico do programa A Enganação em Forma de Pessoa, apenas uma estudante de psicanálise que leu meia página de Freud e acha que pode fazer um videocast sobre psicanálise. Me chamo Tati Bernardi, mas estou com o maior de todos. Ele que é meu professor, mestre, analista e amigo, Christian Dunker. É Dunker ou Dunker? Pode ser os dois. Dunker é agradecer, Dunker é coveiro. Você pode escolher. Vamos no Dunker. Você pode ver este videocast maravilhoso semanalmente em Universa e manda o seu sintominha, o seu transtorninho que a gente vai ler. E vai tentar te ajudar de alguma maneira. Hoje eu vou ler a cartinha que a Débora mandou trocar de óculos para ler. Vamos lá. Tati e Christian. Minha irmã, me chamo Débora, e minha irmã Vanessa tem toque com gavetas em lojas de móveis. Ela precisa abrir todas as gavetas. Não levem a minha irmã a uma Kitchens ou Florence ou Tokstok. Florence ou Florence, não sei, nunca comprei nessa loja. Patrocina a gente, estamos falando a marca 7 vezes da loja. Ela abre todas as gavetas, fica desesperada para ver o que tem lá dentro. Já eu tenho outro lance e fico me perguntando se é porque sou irmã dela. Ela está achando que a mãe distribuiu o transtorno. Toda vez que eu estou na expectativa de algo importante, eu transformo qualquer ato do dia em um sinal de se vai dar certo ou não. Tipo, estou no banheiro e antes de entrar no banho, arremesso a minha calcinha no cesto de roupas sujas. Se eu errar, quer dizer que vai dar errado. Tipo uma premonição. Outro exemplo. Vejo que alguém saiu do prédio antes de mim e a porta ainda não fechou. Se eu chegar a tempo até a porta, antes dela fechar, é porque o que eu estou pensando vai dar certo. E quando eu perco no meu próprio jogo, eu tento uma melhor de 3 tentativas, porque eu fico me dando novas chances para acertar. Elevador também vale. Eu tento adivinhar se está subindo ou se está descendo. Acho sinceramente que estou bem, porque sempre falo disso e dou muita risada. Acho que se estou me zoando é porque estou bem. E os resultados nunca me paralisam, só me deixam com uma pulguinha atrás da orelha. Mas daí penso que se Deus existe, ou mesmo alguma força cósmica que poderíamos chamar de Deus, eles têm mais o que fazer do que ficar me mandando esses sinais. Christian. Pois é, eu queria começar com uma consideração sobre os casos Todas falam de Deus, né? Como se Deus, essa voz dentro da cabeça que manda fazer coisinhas. Todas falam de Deus, todas falam dessa voz, né? Mas todas até aqui, eu acho que entrariam num espectro mais geral do que antigamente se chamava de neurose obsessiva. Uhum. Né? E o fato interessante é que, historicamente, a neurose obsessiva era uma doença, um transtorno, uma um sintoma de homens. Mulheres sofriam com histeria, crianças com fobia e homens com neurose obsessiva. E essa mudança a gente tem notado na clínica. Cada vez mais mulheres com sintomas obsessivos. É uma pergunta. O que teria mudado na cultura para que as mulheres passassem a sofrer, né, de uma maneira um pouco diferente? Em relação à possibilidade de ser livre, de ter poder, de ganhar dinheiro, de trabalhar. Vai. Livre implica o quê? Pode fazer o que quiser, isso dá medo. Isso. Não tá presa a lugar nenhum, porque antes a histeria era muito, eu não posso viver o que eu quero. E a obsessão posso tanto viver o que eu quero que tem que ter uma voz que me dá limite dentro da minha cabeça. Ou, como diria o Sartre, mais liberdade dá mais responsabilidade. Uhum. Ou seja, agora que eu posso escolher, eu posso também errar. Uhum. Eu posso também fazer escolhas ruins. E não vou poder dizer que foi culpa do outro, ou então vou ter que apelar para um ente supremo. Deus. Yes, estamos aí na figura desse grande outro que acaba, assim, protegendo ou então não protegendo a pessoa. O que é uma maneira, no fundo, de assim, voltar 2 casas. Andamos 3 para frente, somos mais livres, somos mais emancipadas, somos capazes de escolher os nossos destinos, mas o preço a pagar também é novo. Sim. Então, que tal se tivesse alguma segurança? E aumentou o homem histérico? Aumentou. É uma transformação cultural
que tem que ver com as mudanças, né? De A histérica é a que nunca é suficiente. O amor que o outro dá nunca é suficiente. Também, uma das coisas. Mas você teria tirado um 3,5 na minha prova dizendo isso. É verdade, mas é assim. É muito mais coisa. É mais complexo, é uma libido, né? que não sai, que tá presa. Olha, tecnicamente se dizia Só pra gente assim entender a diferença entre então, os dois. na histeria você teria assim um sujeito muito dividido, né? Um sujeito em crise, um sujeito às voltas com afetos dissonantes, e essa divisão ela era transportada para o corpo. Né? Então, tipicamente, a histeria paralisia. E ela fala, né? Não me paralisa. Achei isso interessante. Exatamente. Deixando claro, minha questão não é com... Aqui eu não vou eu não vou sou paralisar. histérica, eu não paraliso. Eu tenho a pulguinha atrás da orelha, Sim. mas eu não fico... Não, mas ela não me paralisa. Interessante. E aí, as histéricas tinham até os ataques histéricos, né? Tinha de contração, de perder a consciência. Ficava surda, cega. Podia ter uma alteração sensorial, né? De perder, por exemplo, a sensibilidade de uma parte do corpo, né? Ou então uma hipersensibilidade em outra parte do corpo. Mas está ligada também a uma maneira de estar com o outro, assim, um pouco dramática, teatral, que é parte de uma excessiva sensibilidade ao mundo, ao outro, a si mesmo. Né? Mas, voltando para o caso, minha querida Tati, o que assim emerge dele? Qual é a repetição fundamental aqui? A repetição é... Eu acho que ela fica o tempo inteiro querendo controlar o que vai dar certo e o que vai dar errado. Ela tem... E jogo, né? O tempo inteiro jogando sinais. Ela tá procurando sinais em todo lugar. Ela tem essa coisa, vamos dizer assim, mais humorada. Ela não tá tomada ela por diz que tá bem porque dá risada disso. Dá risada disso. Ela não tá Não é o assim... Roberto Carlos que se não tivesse todo mundo de branco ele não cantava. Porque ele deu uma entrevista falando de um toque... Exatamente. De um transtorno muito paralisante daí. Paralisante e impeditivo. Sim. Porque, bom, se aquilo não é dado, então eu não vou. Sim, né? sim. No caso dela, isso é incipiente. Ela tá brincando com isso, mas... é uma conversa dela com o destino, uma conversa dela com o outro. Né? Não sei se você reparou, veja, na clínica todos os detalhes contam. Nós temos uma irmã que está falando da outra. É verdade. E ela começa perguntando o que aconteceu na nossa criação, que a minha irmã abre gaveta compulsivamente, precisa ver o que tem lá dentro. Sim. E eu jogo a calcinha no cesto, se cair fora... é porque vai dar errado. Então, uma quer ver o que tá dentro e a outra, se cai fora, é porque deu errado. Quase lá, quase lá. Claro, você veja que tem uma aproximação entre gavetas, né? E o cesto onde ela joga a calcinha. Sim. Tem uma aproximação disso com coisas que se abrem e que se fecham, como elevadores e portas. Sim, sensacional. Então, a gente pode dizer, ela está numa metaforização, numa simbolização entre o outro me dá a autorização para eu ir em frente ou não. Se ele não me der, eu vou fazer de novo até ele dar. Porque ela fala, aí eu fico jogo no melhor de 3, no melhor de 8. Na verdade, ela não quer uma resposta do destino, ela quer ganhar o jogo de qualquer jeito. Então, o que significa ganhar esse jogo? Para que serve ganhar esse jogo? Para ela confiar mais na vida, ter mais controle da vida? Eu vou propor um exercício para você, mais ou menos o seguinte. Você está mais ou menos afim de um cara. E você está na dúvida. Liga para ele ou não? O que devo fazer? E daí você decide ligar para a sua amiga. Qual amiga você escolhe? Qual amiga eu escolho para ligar? Você vai dizer qualquer uma. Mas se a gente for olhar lá na boca do caixa, tipo, se você quiser ligar para ele, você vai ligar para aquela sua amiga que você sabe que sempre empurra e diz, liga para ele. Isso, sim. E se você... Eu pensei, sabe o que eu pensei? Que eu ligaria para amiga que também se sente seduzida por ele, sabe? Por exemplo. Que fala, ai, nossa, ele é super legal, gatinho. Não vou ligar uma que vai falar, ai, o cara é péssimo.
Mas se eu tiver louca para terminar, eu vou ligar para que vai falar que ele é péssimo. Exato. É esse jogo, é o jogo do confirma o que eu já sei, o que eu já acho. Autoriza o meu desejo. Uhum. Diga que esse desejo, se ele não for confirmado, se ele não for procedente, se ele não der certo, eu não vou estar sozinha nessa. Uhum. Você veio comigo e papos do céu, em última instância, também. Sim. Né? Mas o que pode ter além nessa conexão das irmãs? Por que essa irmã abre tanta gaveta, será? Eu fiquei com isso. Porque você falou, uma que é o jogo do abre, fecha, dentro, fora, mas... Porque ela diz assim, a minha irmã fica desesperada para ver o que tem lá dentro. Já eu tenho outro lance. E ela lança a calcinha. Eu já me apeguei nos verbos aqui. Tá ótimo, tá muito bom. Já eu tenho outro lance. Que é o mesmo. Que é o mesmo. Então, mas como isso se liga com o resto do caso? É o que está preenchido, o que está vazio? Não sei. Não estamos falando de alguém que precisa de um outro para confirmar o que ela já quer? Uhum. Como ela começa a contar? Tem um outro, a minha irmã, que confirma que estou fazendo a mesma coisa que eu faço, ela faz. E vai dar certo se o outro que acabou de sair e a porta não terminou de fechar, ela consegue, ou seja, se ela passar no espaço que o outro deixou a porta entreaberta, é sempre através do outro, né? Mas agora você está indo além, né? Você está supondo, porque os exemplos que ela dão, sempre tem alguém envolvido. Ela começa falando da irmã, se bem que a calcinha, ela tá no banho, eu estou achando que ela tá sozinha aqui. O que você acha essa de arremesso de calcinha? Você que já que ela foi para esse exemplo, né? Arremesso de calcinha é tipo, tá com muito tesão em alguém, arranca a calcinha e arremessa para fora. Mas será que isso tem que ver com deu match? Pode ser. Calcinha no lugar certo? Calcinha no lugar errado? É, a pessoa certa, a pessoa errada. Pessoa certa, abre, sim, fecha. Total, Bom, é o buraco que vai aceitar minha calcinha e o buraco que não vai aceitar minha calcinha. Exatamente. Isso é uma... É quase como se ela falasse, eu taquei minha feminilidade tô me desnudando. Tem uma metáfora aqui, né? Eu vou me desnudar, eu vou ficar pelada, e aí vamos ver quem aceita isso. Eu vou jogar a calcinha. Se vai cair dentro ou se vai cair fora, é um sinal. Tá, depois do jogar o ramalhete no casamento, arremesso de calcinha. Eu queria pegar aqui a palavra premonição, que eu acho que tem alguma coisa aqui, né, dessas pessoas que não passam embaixo de escada, que se vê o gato preto. Eu acho que ela está dizendo alguma coisa aqui de... Premonição e superstição. Superstição, eu errei aqui. Eu fiz mas eu fiz um ato falho engraçado. Porque premonição tem que ver com adivinhar o que vai acontecer. Eu pensei em superstição e falei... E ela escreveu premonição. Ela escreveu premonição? Ela escreveu premonição. Mas eu estava pensando em superstição. Mas elas estão conectadas, né? Estão conectadas, né? A premonição é um tipo de superstição, né? Ideia de que a gente consegue prever antes como as coisas vão se desenrolar, né? A gente pode falar que ela é muito controladora? A gente já teve outras mais por aqui. Eu não diria que é alguém assim extremamente preocupado com controle. Parece ser mais aquela pessoa que se interessa por ter algum grau de certeza sobre coisas altamente improváveis, né? Como Freud dizia dos neuróticos obsessivos. Eles adoram coisas como filosofia, onde a gente pode ficar falando e falando e falando e nunca vai ter certeza de que é ou não é. Sim. Né? Então, coisas como, sei lá, astrologia, práticas mágicas, ideias que ninguém pode dizer assim, olha, realmente... Certeza, não é matemático. Não é matemático, ou, como muitos dizem, né, o jogo do amor. Sim. Você falou o jogo do amor, eu acho interessante que ela é uma pessoa... Eu perguntei se ela é uma controladora, mas até ela diz aqui, né, que ela dá muita risada disso e por isso ela acha que ela está bem. Ela me parece estar mais brincando com a dúvida dela do que desesperada para ter certeza. Isso fala da posição que ela está em relação ao seu sintoma. Isso é muito importante quando, por exemplo, a gente vai decidir... Vale a pena fazer uma terapia agora?
Se sim, é urgente. Mas não vale a pena fazer terapia sempre? Não, tem um certo tempo, um momento em que você vai aproveitar muito mais a terapia, onde ela vai cair melhor na tua vida. Por exemplo, a gente dá aula de clínica e diz, olha, gente, se atender o outro, precisa passar por algum processo. Uhum. Muitos dizem, então meu professor me mandou vir aqui, então eu estou para fazer uma psicoterapia aqui, porque agora é bom, porque eu vou ser psicólogo. Você diz... Tá, e aí você tá a fim de falar, não tá? Se não tem... Se a pessoa não se entrega ali, não é o momento, ela não tá preparada. Não diria que ele não está preparada, mas... Ela foi pelo motivo errado. Terapia é uma coisa que custa, dá trabalho. Aliás, desculpe o transtorno, é ótimo, porque deixa em elipse a ideia de que estamos em obras. Sim. Isso aqui é um negócio que dá trabalho, sim, né? Sim. É uma coisa que envolve um trabalho de exposição, de enfrentamento de angústias e tal. E nem sempre é aquele momento na sua vida para fazer isso, mas às vezes é. Uhum. Às vezes é e você não quer saber. E às vezes é e quanto mais é, você diz que não. Isso depende do quê? Da posição que a gente está em relação ao sintoma. Que é a posição no sentido de estar mais próximo do sintoma ou estar ignorando ele completamente? Ou se ele é grave ou ele não está gerando assim um sofrimento intenso, agudo, angústia de que está paralisando sua vida. Ela tem uma consciência de que isso aí não está muito lá certo. Isso aí fala de algo que é uma verdade que está meio exilada, mas ela respeita isso. Por outro lado, ela tem uma atitude de humor. Dizer, estou brincando, eu sei que eu estou me enganando, eu sei que isso fala de mim num outro registro. Ou seja, ela tem uma posição de reconhecimento do sintoma, mas que ao mesmo tempo ela está assim, se aguentando com ele. E dá a impressão que ela diz, eu tô bem. E ela fala tantas vezes eu tô bem, que dá a impressão que a irmã talvez não... como se ela dissesse, já a minha irmã, sim, se alguém encontrar com ela na Tokstok, vai ver que ela não tá tão bem. Mas isso é a parte mais preocupante do que ela disse. Porque lembra aquele sujeito que chega na festa, se aproxima de você e diz assim, sabe, eu tenho um amigo... eu tô ótimo, mas eu tenho um amigo que ela está com um problema péssimo, a ereção não vai. Então, você fala ele, não diga. O seu amigo tá, então... Me fale mais sobre o seu amigo. E, no fundo, enfim, é um jeito da pessoa poder se aproximar e falar de si. Né? Sim. Será que a irmã é ela mesma? Não, eu acho que tem alguma coisa no... Imagine, uma pessoa inteira. O que se escolhe para falar dessa pessoa? Que ela abre e fecha gavetas? Sim. É porque isso tem algo a ver com ela. Sim. Né? Abre e fecha gavetas, abre e fecha elevadores, portas, calcinhas, etc. Eu fiquei, quando eu li essa cartinha pela primeira vez, eu fiquei pensando na importância, eu que escrevo textos autobiográficos e por isso também sou tão apaixonada pela psicanálise, que eu acho que você poder narrar a história da sua família é uma coisa muito importante para você entender o que você pensa, o que você sente. Quando eu comecei a ler, minha irmã é viciada em abrir gaveta, porque ela não pode ver gaveta fechada, eu fiquei pensando nos não ditos dessa família. Sabe? Opa, estamos evoluindo para o pensamento sistêmico familiar. Muito bom! Eu fiquei pensando... Porque quando ela pergunta assim, já eu tenho outro lance, né? E ela diz assim, será que tem alguma coisa da nossa criação que fez com que duas filhas fossem tão neuróticas, né? Grande Tati, sim! E aí eu fiquei pensando nessa irmã que precisa ver o que está escondido nessa família e dessa outra que também se testa o tempo inteiro como se as duas quisessem descobrir o que é o não dito dessa família. Pode ser. E por isso ela traz a irmã, porque ela trazendo a irmã de saída, não, de começo, ela já diz, é uma questão familiar, eu não vou só falar de mim. Temos uma questão familiar aqui. Ótimo, porque, de fato, gavetas fechadas é uma metáfora que a gente usa para segredos. Sim. Essa gaveta eu não vou abrir, essa gaveta é dolorosa, é uma metáfora para uma parte da nossa história. E ela diz, as coisas não me paralisam, mas me deixam com uma pulguinha atrás da orelha. Pulguinha a gente já aprendeu, né? Diminutivo, tá lá, pulgão. Tá pulgão comendo. Não, e se tem um pulgão atrás da orelha, é tipo, o que aconteceu
O que é esse não dito familiar, né? O que é essa minha angústia que eu não consigo nomear, que provavelmente... Porque ela colocando a irmã, a impressão que eu tenho, ela diz assim, o que a minha mãe fez com nós? Porque senão, sabe? O que fizeram das mulheres da família? Parece eu que é tô isso. gostando disso que você está falando, porque em relação a outras intervenções suas, agora você está indo atrás de uma pergunta, não de uma resposta. Entendi. Uma resposta meio óbvia de uma resposta mais tradutiva, sim, né? Sim, isso significa aquilo. Agora você está levantando uma pergunta, isso é super importante, porque é como a gente pensa na clínica. Qual é a pergunta relevante que vai levar a gente a pesquisar, a descobrir, a fazer lembranças que possam ajudar a esclarecer a natureza desses sintomas? Sim. Né? Então, não quer dizer que, então, nós sabemos por poderes telepáticos que essa pessoa tem um segredo familiar, kármico, cósmico, mas é uma boa pergunta. Porque eu acho que tem uma coisa do analista que eu acho que tem momentos em que o analista quer brilhar, quer aparecer, tipo, perdeu. Peguei aqui uma metáfora, peguei aqui um trocadilho. Aí é sobre o analista, ele não tá nem vendo o caso da pessoa. Sim. E ou ele tá querendo se exibir pro paciente, dizer que ele é super Sim. Que acontece, mas... aqui levantou uma pergunta. Aqui levantou uma pergunta, é mais legal. Eu acho, o que eu diria pra Débora, é que ela deveria nos escrever novamente falando da mãe. Vamos tratar isso aqui como um caso familiar. Pode ser. O que Deus tem que ver com o pai? Não sei, às vezes tem, E porque né? mãe, né? Eu fui machista agora. Por que esse segredinho não pode vir do pai? Ou de um avô? Não, e o Deus, o homem, tá no texto. Tá no texto, então, sempre a gente leva mais importância para o que foi dito do que o que a gente sinônimos e as coisas que a gente pensa. E aí, pra gente finalizar, eu queria pegar essa aqui. Mas daí penso que se Deus existe, ou mesmo, você acabou de falar de Deus, ou mesmo alguma força cósmica que poderíamos chamar de Deus, eles têm mais o que fazer do que ficar me mandando esses sinais. Eu achei muito interessante, porque tem uma coisa assim, ela quer se conectar com uma magia da vida, mas ela é um pouco cínica e pé no chão. Irônica, eu diria. Auto-irônica, né? O que mostra que eu acho que ela... Talvez a neurose dela, a inteligência dela... Machadiana. Parece. Mas ela é salva pela inteligência aqui. Ela podia estar um pouco escravizada por essa cabeça que não para, mas a inteligência e a ironia acho que salvam ela um pouco, né? Mas o que ela... Mas me pegou essa frase aqui. Eles têm mais o que fazer do que ficar me mandando esses sinais. Essa frase me pegou, sabe? Muito bem escutado, né? Porque eu acho que é como se ela dissesse assim... eu vou te falar o que eu li. Posso estar falando... Não, mas essa é a brincadeira aqui. É como se ela sentisse que o que ela quer, que é esse Deus, e por ela ser uma mais obsessiva do que histérica, então ela está colocada nessa liberdade que antes só o homem tinha. Então eu acho que ela está falando de trabalho e de amor, né? E acho que, de certa forma, ela fica brincando de adivinhar as coisas, como se ela estivesse numa masturbaçãozinha com ela mesma, porque... Porque esse Deus, que é o homem e o trabalho, não estão reparando tanto nela. Viajei. Aí eu fui pro lado... Não, pode ser que você esteja com razão. Mas vamos pensar, essa razão, o que a gente faria com ela dentro do caso? Pouco, né? Ou você arrisca despejar um elefante na cabeça e pode estar errado, ou você fica um pouco com aquele pensamento esperando mais material para que isso seja corroborado. 2 dias depois, ela chega na terapia falando, eu conheci um cara que é um deus grego. Aí você fala, e ele tem mais o que fazer do que ficar te mandando sinais. Lacan dizia assim, tem 2 tipos de interpretação que eles funcionam de forma complementar. Uma é a citação e a outra é o oráculo. Oráculo é quando você fala uma coisa assim que não dá para saber o que você está querendo dizer. E a citação é quando você pega uma parte do discurso do paciente, isola e pergunta mais ou menos assim, quando na sua vida você já ouviu alguém dizendo isso? Em que situação essa frase ela cabe? E você fez isso quando você destacou.
eles têm mais o que fazer do que ficar mandando esses sinais para mim. Porque eu li como os caras que ela eles. Mas eu poderia dizer assim, meu pai e minha mãe atrás daquela porta fechada, fazendo uns barulhos estranhos. As gavetas fechadas da família. As gavetas fechadas da família. E eu aqui fora. Eles estão mandando sinais, mas lá dentro eles têm muito mais coisa para fazer do que se importar comigo. Isso, e essa gaveta que a irmã quer abrir, que provavelmente ela quer abrir, porque também ela não teria conectado tão bem com a irmã nesse sintoma, é essa gaveta onde viria algum sinal e que alguém tem mais o que fazer do que deixar dentro da gaveta. Isso, ela está dizendo assim, não sou tão importante assim. Né? Sim. Para que eles girem em torno de mim, para que a minha irmã gire em torno de mim, etc. Então eu queria dizer para a Vanessa e para a Débora que se elas quiserem mandar uma cartinha de como é a mãe, para a gente continuar nessa saga familiar, mas isso é mais para minha curiosidade, para minha vaidade. Não sei se fará muito bem, mas eu acho bom narrar a família, porque não à toa ela trouxe a irmã. E calcinha na sexta, no sábado, no domingo. Isso, vai jogando que uma hora você acerta o buraco. Qual?